Boa noite, irmãos. Que Deus e nosso irmão e mestre Jesus Cristo, os Espíritos de luz, estejam conosco para fazermos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos abençoe e tenhamos um bom entendimento. Capítulo 23, Estranha Moral. Deixem os mortos enterrarem seus mortos. Itens 7 e 8. Item 7. Jesus disse a um outro: Segue-me, e o outro lhe respondeu: Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. Ao que Jesus lhe disse: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Item 8. O que podem significar estas palavras? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações anteriores nos mostram que essas palavras não podiam ser uma censura ao filho, que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas tinham um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia tornar compreensível. A verdadeira vida do espírito é a vida espiritual. A vida terrena é apenas uma vida transitória e passageira. O espírito, ao retornar à Terra, sofre uma espécie de morte, se compararmos a vida terrena com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste o espírito, temporariamente, e pode ser comparada a uma corrente que o prende ao mundo terrestre. O espírito deveria ficar feliz quando se liberta do seu corpo físico. O respeito que se tem pelos mortos não se deve ao corpo material, e sim à lembrança do espírito ausente. É semelhante ao respeito que se tem pelos objetos que lhe pertenceram e que são guardados com carinho por aqueles que lhe querem bem. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo, e Jesus o ensina dizendo: Você não deve se preocupar com o corpo. Pense antes no espírito. Vá ensinar o reino de Deus. Vá dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é somente lá que se vive a verdadeira vida. Temos que entender que o sepultamento de um corpo na época de Jesus demandava um tempo, às vezes demorava dias. Jesus fez um convite pedindo que o seguisse. Este é um dos convites que Jesus fez quando transitou fisicamente neste planeta. Jesus nos passava sempre para darmos mais importância às coisas espirituais do que às coisas materiais. Jesus jamais falava para o homem material, e sim para o homem espiritual. Jesus nos faz um convite para desapegarmos das coisas materiais e voltarmos para aquilo que é necessário, que é a palavra de Jesus e seus ensinamentos. Vivemos num mundo egoístico, de interesses, que falar no Evangelho de Jesus parece que você está falando em algo impróprio. Emmanuel, no livro de Luz, ele faz um comentário dessa passagem evangélica. Deixar aos mortos o dever ou trabalho de enterrar seus mortos. Jesus nos convida, naquele momento, darmos mais atenção às coisas espirituais do que às coisas do mundo. E o Espírito Emmanuel fala o seguinte: Jesus recomendou ao aprendiz, a cada um de nós, deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferir-se aos mortos cuidado de enterrar seus mortos. Existe uma grande diferença entre cadáver e mortos. O cadáver é carne, sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida.
Há muita gente que perambula nas sombras da morte, sem morrer. E é destes que Jesus estava falando. Estão mortos para Jesus as pessoas que fogem ao processo da evolução, os que caem na ociosidade da vida material, na preguiça, as pessoas que não querem sair da zona de conforto. O Espírito Emmanuel encerra dizendo o seguinte: se encontrares algum cadáver, dar-lhe a bênção de sepultar na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que Deus nos dê a sabedoria e nos ajude a fazer as escolhas certas. Que assim seja. Permanecendo com nossos pensamentos elevados, vamos nos transportarmos em pensamento para a nossa casa espírita Eulália Nogueira, pedindo que Deus, Jesus Cristo e a espiritualidade maior estejam conosco. Agradecer por mais esta oportunidade de estarmos encarnados, buscando nossa melhora. Vamos pedir a proteção, amparo, fortalecimento para todos os trabalhadores da casa, familiares, amigos, trabalhadores da saúde, e também visitem os hospitais, asilos, albergues, onde se encontrar um irmão em dificuldade, se for do merecimento que sejam tratados e curados. Que os amigos espirituais visitem nossos lares, retirando miasmas, negatividades, tragam muita luz em nossos lares. Peço a fluidificação das águas que temos em nossos lares, que sejam colocados todo o remédio necessário para tratar e até mesmo curarmos de todos os males, se assim for do nosso merecimento. Que assim seja.